Graça e paz, filhos e filhas da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que os gerou, aquela que os alimenta e aquela que os forma. A Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. Pedimos sobre nós o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que gritou em vossos corações: vem e segue-me. E de pronto vocês aceitaram. Eu quero dizer para vocês que esse chamado de Deus, e houve um chamado mais íntimo para aqueles vocacionados ao sacramento do matrimônio. Preste bem atenção nessa palavra, sacramento, elevado, o casamento elevado à dignidade. E de fato, o homem foi feito para o matrimônio. Wellington, mas e os nossos sacerdotes? E os nossos consagrados? Os sacerdotes são homens tirados do meio do povo, tirados de suas famílias para servir exclusivamente a Deus. Mas é no seio da família que ele vai entender esse chamado, dentro daquele lar, daquela casa que ele era bênção, assim como seu pai, assim como sua mãe. Ele foi educado na fé, ele foi ensinado a reconhecer a voz de Deus e a, por reconhecer, obedecer a voz do Senhor. Então, o sacerdote é retirado do meio do povo, é retirado do meio dos seus, para servir exclusivamente a Deus e trazer Deus para nós. Isso é muito importante, não é? Eu me lembro até agora da passagem da perda e do reencontro do menino Jesus, porque o Senhor Jesus foi dado no seio da Virgem Maria, foi gerado ali, o mistério da encarnação do Verbo se deu no seio da Virgem Maria, aquela que é o verdadeiro sacrário, a verdadeira arca da aliança. O que o Antigo Testamento prefigurava, o Novo revela. A Virgem como a verdadeira arca da aliança. E essa arca da aliança, ela era guardada por um sacerdote do lar. Somente ele se aproximava dessa arca, porque a amava com o amor primeiro, ou seja, o amor de Deus. Era o glorioso São José. Então, no seio desta família, Deus vem, Deus santifica, Deus eleva a uma dignidade divina, a uma bem-aventurança divina. E aí, José e Maria de Nazaré, por uma especial, uma profunda, um milagre de obediência a Deus, eles guardam o Senhor Deus. E é interessante que depois, no mistério da perca e do encontro do menino Jesus no templo, o Senhor veio no seio da família, o Senhor volta para o templo, local de culto, de adoração, de oblação a Deus, de sacrifício, de tornar santo. José e Maria, aquela família que recebeu Deus no centro, no seio, no seu matrimônio exclusivamente válido segundo São João Paulo II, porque havia o dom, porque havia o carisma. Eles vão até o templo juntos. E naquele templo eles encontram com Deus, com o menino Jesus. Eles tomam o menino Jesus e o menino Jesus lhes é obediente e volta para o seio da família.
E lá nós temos o mistério da vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendeu toda a transição? Compreendeu quando eu disse que o homem foi feito para o matrimônio? É exatamente dessa forma. E aí aquele dom, aquele filho, a prole, o fruto que é retirado do seio da família, que se torna sacerdote, agora nos entrega Jesus através do sacramento da Eucaristia, através das suas santas e abençoadas mãos ungidas. Aí ele traz para a família de novo Jesus. Compreende esse ciclo? Agora eu quero falar algo para você. Dentro de uma linhagem familiar, qual caminho você quer seguir? Qual linhagem familiar você quer deixar para os seus? Uma linhagem justa, de justiça, de intimidade com Deus? Ou uma linhagem de impiedade? Uma linhagem ímpia? Qual a linhagem que você quer deixar? Uma genealogia para o bem ou uma genealogia para o mal? De onde você veio? Aonde você está? E para onde você está encaminhando os seus? Olhemos um pouco para a história, ainda no livro de Gênesis, falando ali dos primeiros descendentes de Adão e Eva. A gente entende que lá no capítulo 4 de Gênesis, a palavra ela é bem clara, não é? Nesse conheceu, é a intimidade do casal. Eu falo muito sobre isso porque eu acho belíssimo essa palavra conhecer, quando o casal vai ter uma intimidade. E Adão conhece sua mulher Eva. Ela concebeu e deu à luz ali a Caim. E depois ao seu irmão Abel. E aí nós temos então 2 frutos. Só que olha que interessante, porque Abel, ele oferece uma oblação a Deus. Abel, ele oferece dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. Sendo que Caim, ele oferece uma oblação ao Senhor dos frutos da terra. O que é interessante notar aqui é que Abel oferece o primogênito. Abel oferece o que é de melhor para Deus. Abel, ele não coloca reservas quando ele se põe na oblação, quando ele se põe em oração. Ele faz verdadeiramente de coração. Ele faz inteiramente de coração. Ele entrega a oblação dessa forma. É algo agradável a Deus. E a Sagrada Escritura relata que simplesmente Caim ofereceu também a Deus. Fez a sua oblação. Mas a diferença está no detalhe. A diferença está no detalhe. Eu lembro até de uma história que nos conta o livro Segredo do Rosário, de São Domingo de Gusmão, apóstolo do Rosário, do bem-aventurado Alano de la Roche, apóstolo do Rosário, considerado também esposo da Virgem Maria, tamanho é. Mas quem nos conta essas histórias são São Luís Maria Grignon de Montfort, outro grande santo, também tão íntimo, né, do Imaculado Coração da Virgem Maria. Mas ele conta sobre 3 irmãs que Nossa Senhora apareceu a elas. Não, antes disso elas foram convidadas, elas foram ensinadas a rezar o Santíssimo Rosário, as delícias do Rosário. E a irmã mais velha rezava de uma forma piedosa, como que extraordinária a intimidade que ela colocava, a piedade que ela colocava naquela oração.
A irmã do meio já não rezava com tanta piedade assim, mas rezava. A irmã mais nova rezava de uma forma totalmente relaxada, desleixada. E aconteceu que uma noite Nossa Senhora apareceu para essas 3 irmãs. Para a irmã mais velha, ela apareceu com roupas majestosas, com palavras ave cheia de graças, tecidas em fio de ouro, das mais belas pedras preciosas. Belíssima, belíssima, belíssima. Ela apareceu para a irmã mais velha. Para a irmã do meio, Nossa Senhora apareceu com umas vestes bonitas, porém já não tinha aqueles fios de ouro, aquelas pedras preciosas, já não tinha, né, toda aquela preciosidade que enchia os olhos, mas estava vestida como tal. Para a irmã mais nova, que viveu a oração de uma forma totalmente desleixada, largada, sem intimidade, né, rezou com pressa, Nossa Senhora apareceu com roupas em farrapos. E cada uma das irmãs viu como Nossa Senhora apareceu para a outra, né? Foram horários assim, percorridos de mais ou menos 1 hora. E aí essa irmã mais nova, ela ficou com tanta vergonha, que ela implorou a Nossa Senhora que concedesse a ela a graça de poder ter essa intimidade que a irmã tinha, de orar como a irmã orava, e ela se comprometeu com isso. Ela realmente falou: eu vou viver as promessas do meu batismo. Nossa Senhora concedeu para essas irmãs 1 ano, mais 1 ano. E nesse 1 ano, essas irmãs rezaram tão igual à primeira irmã, de forma tão belíssima, que novamente Nossa Senhora apareceu para elas. Mas dessa vez Nossa Senhora veio recolhê-las, recolher as suas almas. Nossa Senhora se manifestou esplendorosa para essas irmãs, como de fato ela é, rainha dos céus e rainha da terra. Eu estou contando essa história para que mais ou menos você entenda a questão de Caim e de Abel. Só para que você entenda que Abel, assim como trazendo para a nossa realidade agora, a realidade de quando nós ofertamos o nosso dízimo a Deus. Há aqueles que de fato ofertam sim do que há do teu coração. Sabe aquela viúva que entregou o que tinha? É disso que nós estamos falando quando se trata aqui de Caim e Abel. É um exemplo bem claro. Aquela viúva que entregou tudo o que tinha e não o que sobrava. Tá aí. Ficou claro para nós agora. Foi esse tipo de oblação que foi entregue a Deus por meio de Caim e Abel. Só que Abel, ou melhor, Caim, ele se irou com o irmão, ele ficou irado com o irmão dele. Ele ficou desgostoso. Mas Deus o questiona, sabe por quê? Deus questiona o pecador a fim de atrair ali a contrição e dar a ele uma oportunidade para a confissão. Só que quando Deus pergunta para Caim, o Senhor disse a Caim, olha aqui versículo 9, onde está teu irmão Abel? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Ou seja, nessa palavra, Caim, ele recusa essa misericórdia, assim como Adão, ele tinha feito antes. Ele segue esse exemplo de Adão, de não aceitar a misericórdia de Deus. Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 3, vamos ver no versículo 9. 3:9. E o Senhor Deus chamou por Adão e lhe disse, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no paraíso e tive medo porque estava nu e escondi-me. Deus concede novamente aqui uma chance de misericórdia. Mas Caim, que já havia feito mal ao seu irmão, recusa. Sabe por que ele recusa? Porque é Deus que diz para ele o seguinte. Vamos pegar aqui no capítulo 4. No capítulo 4.
quando no versículo 6 o Senhor lhe disse assim: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Porventura, se tu obrares bem, não receberás por isso o galardão? E se obrares mal, não estará logo o pecado à tua porta? Olha a misericórdia de Deus, olha Deus alertando. Mas sob ti está o desejo, e tu o dominarás. Sob ti está o desejo. O desejo do pecado não te vencerá se não cederes voluntariamente. Pelo contrário, podes dominá-lo. Não há desejo nenhum que te obrigue. O demônio, ele vem para te seduzir, mas ele não te obriga. Ele não tem o poder de te obrigar a pecar. Somos nós, por falta de vergonha na cara, que cedemos ao pecado. Ai, eu não aguento mais. Ai, tá muito pesado. É muito mimimi. Nós ficamos alimentando a fraqueza no nosso coração. Nós ficamos dando vazão à preguiça. E aí depois nós vemos com essa desculpa: ah, eu não aguentei. E aí queremos apontar a culpa de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa foi deste, a culpa foi daquele. Mas não aceitamos. E de fato nós caímos porque nós recusamos esta misericórdia de Deus. Nós cremos hoje em dia numa falsa misericórdia. Uma misericórdia que tudo pode. De mentira, de omissão, de fracasso. É mais ou menos assim. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas como todas essas seitas, todas essas denominações que foram levantadas aí por Satanás, creem. E aí nós acabamos crendo em Jesus como os demônios também creem, não é mesmo? Creem e tremem. Porque não tem amor, porque não tem obediência, porque não tem conformidade com a vontade do Senhor. E infelizmente é o caminho que nós estamos seguindo, é o caminho que nós estamos traçando. Eu pergunto, de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo? Eu te faço essas perguntas. Porque quando Caim, ele nega a misericórdia do Senhor Deus, ele cede ao pecado, por livre e espontânea vontade, não foi obrigado, cedeu ao pecado. Cedeu ao pecado. E aí ele deixa uma linhagem, tá? Caim deixa uma linhagem. Vamos seguir aqui a linhagem de Caim. Deus ainda assim concede a misericórdia para que ninguém tire a vida de Caim, porque Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos, porque Deus sustenta todo o universo, porque Deus sustenta a nossa vida. E escandalize-se. Não se escandalize com o que eu vou dizer, não. Mas Deus é criador de todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. E aí está o grande ódio de Satanás. Porque ele também é criatura de Deus. E se ele ainda existe é porque Deus o sustenta. Ele não tem poder nenhum, ele não pode fazer nada se não for por permissão de Deus. Não se escandalize com isso que eu estou dizendo. Talvez em algum outro momento a gente estude um pouco sobre a realidade dos anjos e dos demônios. Talvez uma demonologia, melhor dizendo assim, segundo alguns exorcistas. Segundo o que a igreja nos ensina sobre essa realidade espiritual. Ora, Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, eis o grande ódio do demônio. E Caim segue numa degradação com a sua linhagem.
Olha só o que aconteceu lá no versículo 17 do capítulo 4. E Caim conheceu sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque. E edificou uma cidade que chamou Enoque, do nome de seu filho. Ora, Enoque gerou Irade, e Irade gerou Maviavel, e Maviavel gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E este tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ora, este tomou 2 mulheres, Lameque, foi o primeiro que violou a unidade do matrimônio estabelecida por Deus no princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 24. 2, 24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Lameque, da descendência de Caim, ele violou a unidade do matrimônio estabelecida por Deus. Tertuliano, ele chama-lhe por isso um homem maldito. A genealogia, a linhagem que Caim deixou, ela foi se enfiando de buraco em buraco. Ela foi uma linhagem que foi se degradando, se desgenerando, a ponto de Lameque depois dizer assim: Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. A gente queria entender um pouco sobre essa questão de Lameque, não é? Vamos ver se eu pego aqui a genealogia. Aqui, ó. 70 vezes 7. O número 77, ou possivelmente 490, significa vingança ilimitada. Porque Lameque vem dizer que ele também matou um homem. Ele seguiu os caminhos de Caim. A gente vê toda a degradação. Só que eu falei dessa linhagem ímpia, de impiedade, de injustiças, não é mesmo? Só que eu quero falar também da linhagem da justiça. Da justiça. Olha só que interessante. Adão, ele conheceu outra vez sua mulher, e dela deu à luz um filho. Ele pôs o nome de Sete, dizendo: o Senhor me deu outra descendência em lugar de Abel, que Caim matou. E nasceu também um filho a Sete, que ele chamou Enós. Este começou a invocar o nome do Senhor. E esse invocar o nome do Senhor é exatamente essa questão de uma referência à oração, uma referência à adoração, em que o nome de Deus ele é louvado, ele é invocado, o auxílio do nome de Deus, ali as ações religiosas dos patriarcas, enfim. De novo, o homem começa a buscar essa intimidade. Então, o verbo começou levaria assim o sentido de começo de novo. Começo de novo. E essa genealogia, eu quero ler algo aqui para vocês. A genealogia de Adão, pela linhagem de Sete, ela contém alguns contrastes ali entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Por quê? Porque são destacados principalmente na segunda, Caim e Sete. E a sétima geração, Lameque e Enoque. Vamos lá. Na segunda geração, Caim funda uma cidade e nomeia como seu filho Enoque. Já Sete e seu filho Enós, em vez de procurarem a sua própria glória, eles invocam o nome do Senhor. Percebe? Olha, Caim novamente olhando para si, se vangloriando, se fazendo ídolo, que rouba a glória de Deus. Mas Enós, filho de Sete, em vez de procurarem sua própria glória, eles invocam o nome do Senhor. Há uma diferença gritante, tá? Entre ídolo, de idolatria, e ícone, que aponta para Deus.
Depois nós vemos aí, na 7ª geração, Lameque exibe sua reputação de assassino e bígamo, né? Porque ele exulta, né, dizendo o quê? Escuta isso aqui. Ouve minha voz, mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Eu matei um homem por minha ferida e um adolescente por minha confusão. Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Eu tenho uma referência aqui, ó. Por minha ferida, quando ele fala por minha ferida, é por minha contusão, isto é, por uma ferida, por uma contusão que me fez. Então, por algo que alguém o fez, ele pratica novamente do assassinato. E ele é bígamo, né? Ele fere, ele rompe, ele viola a unidade do matrimônio. É o máximo, o ápice da degradação da linhagem de Caim. E olha como envolve diretamente a vida. Olha como envolve a vida e o matrimônio. Olha como envolve isso. Porque Satanás é o homicida desde o princípio. Então ele se coloca aqui como filho de Satanás. É bígamo. Tem 2 mulheres. Viola a unidade do matrimônio. A aliança. A gente vê que a palavra de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, fala sobre o matrimônio e sobre as núpcias do Cordeiro. Mas ele viola isso. E junta uma coisa na outra, a gente poderia colocar aqui essa questão do assassinato com as 2 mulheres, de onde é gerado ali o adultério, o divórcio, o aborto. A gente coloca aqui a questão da pedofilia, a questão que atenta contra a vida, que é a eutanásia. Percebe como vai chegando, como vai crescendo, eu vou colocar assim, a iniquidade no coração dos homens? Mas Enoque, no entanto, caminha com Deus e é arrebatado ao céu. Caim, então, portanto, ele forma ali ele gera uma linhagem familiar ímpia. E já Sete, uma linhagem familiar justa. E isso segue, como eu posso dizer, ali pelo dilúvio, que segue e destrói a linhagem de Caim. Mas a linhagem de Sete, ela é preservada por meio de Noé. Como assim, Well? Como assim de Noé? Você não tinha falado de Noé até agora? Olha só. Adão conhece sua esposa e gera Sete. Sete, com sua esposa, gera Enós. Este começa a invocar o nome de Deus, como foi dito. Depois vem Cainã, Malaleel, Jared, que com sua esposa gera Enoque e andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. E aí nós temos Matusalém, de Matusalém, Lameque, de Lameque, Noé. Não confunda esse Lameque que eu estou falando com o Lameque da linhagem de Caim, tá? E não confunda esse Enoque que eu estou falando que andou com Deus com o Enoque da linhagem de Caim também, que é totalmente contraditório. É oposto a essa linhagem familiar justa. Eu pergunto para você, de onde você veio? Aonde você está? E para onde você está caminhando? Qual linhagem você quer deixar? E isso vai depender do seu testemunho. Não adianta você querer empurrar o outro para Deus. É importante que você mostre Deus para o outro com a sua vivência, com a sua atitude. Não sejamos cristãos só de nome, mas o sejamos de fato. Não só de nome, mas de fato. Com testemunho. Entregando o que há de melhor. O que há de melhor do nosso tempo. A igreja ela nos ensina que nós não devemos rezar de qualquer jeito. Mas nós devemos sim reservar um tempo para a oração. Reservar algo e entregar para Deus. Não é entregar, oferecer, ofertar um dízimo de qualquer jeito. Mas ofertar aquilo que de fato
agrade o coração de Deus. Eu não estou dizendo uma quantia, eu estou falando de uma qualidade. Eu estou falando quando se coloca a santidade em primeiro lugar. Eu não estou falando para você ir para a missa dominical de qualquer jeito. Eu estou falando para você se preparar para ir à missa dominical. Eu não estou falando para você rezar o Santíssimo Terço, o Rosário de qualquer jeito. Eu estou falando para você olhar para dentro de si, olhar para a sua morada interior, adentrar no teu castelo interior, fechar a porta do teu quarto e começar uma oração, uma oblação que agrade o nosso Deus, que suba como incenso agradável ao nosso Deus. E é dessa forma que você vai educar a sua família para a santidade. É dessa forma que você vai ganhar o coração dos teus filhos, da tua esposa. De fato, é você com atitudes ser cristão dentro do teu lar. De fato, é você ter atitudes de realmente ensinar os teus filhos a ter amor pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, não é mesmo? Pela Sagrada Tradição. De fato, é você procurar e demonstrar aos seus filhos o valor dos sacramentos. Ora, o Lucas, o nosso filho, com 7 anos, a idade da razão, ele manifestou o desejo da confissão. Ora, a nossa filha, a Maria Clara, ela manifestou o desejo pela missa diária. Porque viu isso acontecendo na nossa família. Nós fomos dando passos para que acontecessem essas coisas. Nós vemos o Pedro, estávamos num cenáculo e foi chamado algumas crianças, primeiros meninos, para rezar. E o Pedro manifestou o desejo de rezar publicamente a saudação angélica. Ave Maria. 4 anos. Nós ficamos maravilhados quando nós vemos o desejo deles de rezar o ofício das almas, de conhecer a oração Alma de Cristo, de conhecer aquela oração dada aos pastorinhos em Fátima: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. É a linhagem que nós queremos deixar, é essa, de intimidade com Deus, de valores, de moral, de modéstia. Amados, mas é necessário sacrificar. É necessário você se converter. É necessário você buscar essa conversão constantemente, com a mudança de hábitos, com a mudança de mentalidade, com a mudança de atitudes, com a perseverança. É necessário a perseverança. É necessário jejuar, é necessário colocar o joelho no chão, calejar os joelhos. É necessário viver a penitência, é necessário. Ora, se não fosse necessário, por que os santos fariam isso, não é mesmo? Se não é necessário, por que tantos deram a vida pelo nome de Jesus, derramaram o seu sangue pelo nome de Jesus, para chegar agora e falar: não era preciso nada disso?